Existe uma dor na alma que é difícil de descrever. É uma dor silenciosa, um vazio profundo. É a sensação de que Deus está distante, de que aquele fogo que um dia queimou no peito se transformou em cinzas frias. Você ora, mas as palavras parecem voltar. Lê a Bíblia, mas as páginas parecem secas, sem vida, sem claridade. Você vai à igreja, participa dos rituais, mas se sente um espectador, um estranho em seu próprio culto. Esta é a tragédia de inúmeros cristãos hoje, a perda da consciência, da presença de Deus. Mas e se eu lhe disser que existe um caminho, um roteiro claro para reencontrar a chama divina? E se estes passos tivessem sido revelados há muito tempo por uma das maiores profecias de nosso tempo, Ellen G. White? Hoje, vamos desvendar os 5 passos para voltar a sentir a presença de Deus. Estes não são segredos esotéricos, mas princípios fundamentais da nossa fé que muitos, em sua correria e formalismo, se esqueceram. Ellen White não oferecia remédios rápidos ou fórmulas mágicas. Ela apontava para um trabalho profundo do coração, uma sincera busca por Deus. Ela nos mostra que a ausência da presença divina não é falha de Deus, mas resultado de nosso próprio afastamento, de nossas escolhas, de nossas negligências. E é exatamente neste ponto que começamos nossa jornada, na consciência da nossa necessidade e na certeza de que Deus deseja se revelar. Nas próximas horas, iremos explorar cada um destes passos com a profundidade que eles merecem, buscando nas páginas inspiradas a luz para reacender a sua alma. Prepare-se para uma convocação ao arrependimento e à consagração que pode transformar sua vida agora. Mas antes de mergulharmos neste rio de água viva, peço que você se junte a nós nessa jornada de restauração. Ajude esta mensagem de esperança a alcançar milhões de almas secas. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para que mais pessoas possam ser tocadas. Ative o sino de notificações para receber cada grito de alerta e cada convite ao reavivamento. E compartilhe este vídeo com todos aqueles que você sabe que anseiam por sentir a presença de Deus mais uma vez. O seu compartilhamento pode ser a chave para o reavivamento de alguém. Agora, com nossos corações abertos e ansiosos, vamos aos 5 passos. O primeiro passo, a confissão sincera e total do pecado. Ellen White afirma que a confissão do pecado, quer pública, quer particular, deve ser feita de maneira clara e definida. Caminho a Cristo, página 38. Muitos oram e pedem perdão de forma genérica. Perdoa-me, Senhor, por meus pecados. Mas Deus exige mais. Ele exige que nomeemos os pecados, que os tragamos à luz com detalhes, com arrependimento profundo e não apenas superficial. A falta de confissão clara cria uma barreira invisível entre nós e Deus. O pecado não confessado é um poço de trevas onde a luz divina não pode penetrar. Ellen White enfatiza que a verdadeira confissão é sempre específica, nomeando os pecados com clareza. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 328. Não é suficiente sentir remorso. Remorso é apenas tristeza pelas consequências do pecado. O arrependimento é tristeza pelo pecado em si, porque ele ofende a Deus. O arrependimento verdadeiro deve levar ao abandono do pecado. Não adianta confessar hoje e repetir amanhã. A confissão deve ser plena, sem reservas, sem esconder nada de Deus, pois Ele já conhece tudo. Por que então confessar? Porque a confissão não é para informar a Deus, mas para mudar nosso próprio coração, para nos humilhar e reconhecer nossa total dependência. Quando confessamos, estamos quebrando as correntes que Satanás usa para nos prender na culpa e no segredo. Ellen White nos recorda que Satanás trabalhará para manter os pecadores em trevas e para que não confessem os seus pecados.
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 637. A vergonha humana, o orgulho, o medo do julgamento alheio nos impedem de confessar. Mas o Salvador já pagou o preço. Ele nos convida a vir a Ele com todas as nossas cargas e manchas. A presença de Deus só pode se revelar onde não há mais nada escondido. A luz dispela as trevas. Assim, o primeiro passo para sentir de novo a sua presença é uma sincera e total confissão. É tirar o lixo escondido no porão da alma. O segundo passo, a entrega total e o autoesvaziamento. Depois da confissão, vem a necessidade de uma entrega completa do próprio eu a Cristo. Ellen White enfatiza que Deus não pode aceitar um coração dividido. Ele exige o serviço indiviso, o amor indiviso. Caminho a Cristo, página 43. Muitos confessam seus pecados, mas continuam segurando partes do seu coração, parcelas de sua vontade para si mesmos. Eles querem a presença de Deus, mas não estão dispostos a abrir mão daqueles hábitos, daqueles prazeres, daqueles planos que contrariam a vontade divina. A entrega total é um ato de morte para o eu. É dizer, não mais a minha vontade, mas a tua seja feita. Isto inclui os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo. Ellen White nos recorda que a consagração completa de nossos corpos, almas e espíritos a Deus é essencial para a nossa salvação e para o nosso bem-estar eterno. Testemunhos para Ministros, página 218. O autoesvaziamento é um ato contra a nossa natureza pecaminosa. É um ato de renúncia diária. Muitos cristãos vivem uma vida cheia de si mesmos. Eles querem que Deus abençoe seus planos, mas não estão dispostos a abandonar os planos para seguir os de Deus. E é precisamente neste vazio do eu que Deus pode entrar. A presença de Deus não pode habitar onde o eu ainda reina supremo. É preciso que o trono do coração seja liberado. Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a essência da entrega. Ellen White afirma que somente quando o coração está completa e irreservadamente consagrado a Deus, é que o Espírito Santo pode vir com plenitude de poder. O Desejado de Todas as Nações, página 671. O desejo de sentir a presença de Deus é legítimo, mas vem com um preço, a entrega incondicional do seu todo. Sem esta entrega, a oração é vazia, o estudo é seco e a busca se torna frustrante. É um passo doloroso, mas libertador. É morrer para si para viver para Cristo. O terceiro passo, o estudo profundo e reflexivo da Palavra de Deus. Com o coração confessado e entregue, abre-se um canal para a voz de Deus. Ellen White afirma em O Grande Conflito que a Bíblia é a voz de Deus, dirigindo-se a nós, tão certa quanto se pudéssemos ouvir com nossos ouvidos. O Grande Conflito, página 69. Muitos cristãos leem a Bíblia, mas ler não é o mesmo que estudar. O estudo profundo e reflexivo é aquele que vai além da mera leitura de um versículo diário. É mergulhar nas Escrituras como se estivéssemos buscando um tesouro escondido. É orar antes de ler, pedindo ao Espírito Santo que abra a mente e o coração. É meditar nas palavras, perguntar: o que isso significa para mim hoje? Como posso aplicar esta verdade à minha vida? Ellen White incentiva um estudo mais profundo das Escrituras Sagradas. Nenhum deve contentar-se com um conhecimento superficial da verdade. Atos dos Apóstolos, página 469. A presença de Deus se revelará quando você se alimentar da palavra como se fosse pão. Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A ausência da presença de Deus
Muitas vezes é resultado da nossa negligência em ouvi-lo através de sua própria revelação. A palavra é espírito e vida. Ela é o meio pelo qual o Espírito Santo atua em nossas vidas. Ellen White nos diz que devemos estudar a palavra de Deus não apenas para conhecer a verdade, mas para ser transformados pela verdade. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 45. Um estudo superficial não transforma. Um estudo ocasional não alimenta. Para sentir a presença de Deus, é preciso fazer da Bíblia a sua maior paixão, o seu livro de diária, busca e meditação. O mundo nos oferece milhões de vozes, mas a voz de Deus está silenciosa até que você abra as páginas sagradas com um coração sedento. A privação da presença de Deus é, em grande parte, uma privação da palavra de Deus. Volte à fonte, mergulhe nas Escrituras com fome e sede de justiça, e a presença de Deus se manifestará através de seu Espírito. O quarto passo, a oração persistente e de fé. Com a confissão, a entrega e a alimentação da palavra, a oração deixa de ser uma fórmula vazia e se torna um clamor vivo. Ellen White ensina que a oração é a chave nas mãos da fé que abre os céus. Caminho a Cristo, página 93. Muitos cristãos oram apenas em tempos de crise ou de forma mecânica, sem a persistência e a fé necessárias. Mas a oração que rasga o céu é aquela que é sincera, específica e perseverante. É a oração que não cessa até que a resposta chegue, ou até que a paz de Deus se estabeleça no coração. Ellen White nos adverte que quem ora apenas ocasionalmente ou quando as circunstâncias parecem favoráveis, não obtém a plena bênção. Atos dos Apóstolos, página 562. A oração é o meio designado por Deus para comunicarmos com Ele. A falta de oração persistente é a causa principal do nosso afastamento da presença divina. É na oração que trazemos nossas fraquezas, nossas dúvidas e nossas necessidades. É na oração que a força de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Ellen White afirma que a oração não é um dever meramente formal, mas deve proceder de um coração sincero. O desejado de todas as nações, página 325. A oração persistente é uma demonstração de fé. É mostrar a Deus que acreditamos que Ele é capaz e que Ele ouvirá. É na oração que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, preenchendo o vazio da nossa alma. Aqueles que desejam sentir a presença de Deus devem estar dispostos a passar tempo em segredo com Ele, longe das distrações do mundo. Semanas, meses, anos de orações negligenciadas construíram um muro. Somente a oração persistente poderá derrubá-lo. Não há atalhos para a oração. Não há substituto para a comunhão com Deus. Ellen White nos exorta a orar sempre e não cansar. Parábolas de Jesus, página 174. Este é o segredo dos heróis da fé. Assim, a busca pela presença de Deus exige um retorno ao joelho, exige um clamor que não será cessado. É neste clamor que o céu se abre e a plenitude da presença de Deus é sentida de novo. O quinto passo, a obediência amorosa e a vivência da fé. Todos os 4 passos anteriores culminam neste, a obediência que é um fruto do amor e da fé. Ellen White afirma com autoridade divina: a obediência, o serviço, a fidelidade estão na vida que Cristo deu para nós. O caminho a Cristo, página 60. Não adianta confessar, entregar, estudar e orar se não houver mudança de vida. A presença de Deus não pode morar onde há desobediência consciente. A obediência não é por medo, mas por amor. É a prova do amor. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Muitos buscam sentir a presença de Deus como uma sensação, uma emoção, mas a verdadeira presença de Deus se manifesta através de um Espírito que habita em nós, e esse Espírito é um espírito de obediência.
Ellen White nos adverte que quem recusa a obedecer à palavra de Deus não pode sentir a sua presença. A fé sem obras é morta. Parábolas de Jesus, página 402. A vivência da fé é colocar em prática aquilo que se aprendeu na Bíblia. É o perdão ao inimigo, é a reforma dos hábitos, é a devolução do dízimo com fidelidade, é o testemunho aos perdidos, é fazer a vontade de Deus mesmo quando custa, mesmo quando dói. A verdadeira religião não é apenas sentir, mas agir, é expressar a fé pelas obras. A obediência é a porta através da qual o Espírito Santo tem livre acesso para fazer morada em nós. Ellen White enfatiza que a mais segura prova de que o Espírito de Deus habita em nós não é alguma emoção exaltada, mas sim a obediência aos seus mandamentos. Caminho a Cristo, página 58. Portanto, para sentir a plenitude da presença de Deus, é preciso decidir-se pela obediência plena e sem reservas. Cada ato de obediência é um passo mais perto do coração de Deus. Cada vitória sobre o pecado é uma evidência clara da presença do Espírito Santo em nossa vida. Estes são os 5 passos para voltar a sentir a presença de Deus, revelados pela luz profética de Ellen G. White. Eles não são fáceis. Eles exigem sacrifício, dedicação e uma morte diária do eu. Mas a recompensa é incomensurável. A paz que excede todo o entendimento, a alegria inefável e a certeza da salvação. Ellen White nos promete: quem se humilhar diante de Deus, confessar seus pecados e cumprir seus mandamentos, este terá a presença de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 379. Pare de viver na sequidão espiritual. Pare de aceitar uma religião formalista e sem vida. O Criador do Universo anseia por ter comunhão com você, mas Ele espera seu retorno sincero. Que cada um destes 5 passos seja um marco na sua jornada de fé. Que você possa hoje reencontrar a chama divina e sentir a presença de Deus de forma tão viva que sua vida seja transformada e seu testemunho brilhe no mundo. Amém.